Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à live dessa semana. Eu sou a professora Daniela e hoje nós vamos resolver os exercícios que eu solicitei para vocês na aula. Se vocês não assistiram a aula, sugiro que voltem, assistam a aula com calma, verifiquem quais são os exercícios, resolvam e depois retornem aqui para a nossa live, ok, gente? Bom, então só relembrando, eu pedi para que vocês resolvessem aí o exercício de número 6 da página 7, lá do livro de atividades de vocês, e o exercício 8 da página 8 do livro de atividades de vocês. Tá bom, gente? Então vamos lá. Referente ao exercício de número 7, tá, gente? Ele se refere à conjuração baiana, que foi o tema da aula aí, né? Que nós trabalhamos aí mais uma das revoltas de caráter iluminista aqui no Brasil, na colônia de Portugal. E esse exercício diz o seguinte lá no comando: a cidade de Salvador, capital da colônia até 1763, no final do século XVIII vivia um clima de tensão e descontentamento. Explique de que maneira esse contexto estimulou o surgimento da Conjuração Baiana em 1798, tá, gente? Bom, então vamos lá, né? Isso está totalmente ligado com a nossa primeira aula de introdução ao capítulo 1, tá? Do volume 2 de vocês. Então lá tem algumas concepções que vão ajudar a gente a resolver essa questão, mas ela fala sobre a conjuração baiana, que foi o tema da aula dessa semana, tá? Então ali ele fala justamente sobre o fato de Salvador ser a capital, tá? E Bahia, Salvador, na Bahia ser a capital, isso ter passado depois, posteriormente, foi para o Rio de Janeiro, tá? A capital não era mais Salvador. Isso fez com que os impactos econômicos ali na região fossem muito grandes, agravando algumas questões sociais e desagradando a população. Então, esse é um dos principais motivos pelo qual a Conjuração Baiana se instalou. Mas, além disso, porque as ideias iluministas que estavam chegando aqui no Brasil estavam trazendo as concepções de que a arbitrariedade referente ao poder do rei, às ações do rei, então o rei agir da forma como ele quer, com as concepções dele, eram prejudiciais aí para o povo, né? E o povo teria que ter autonomia de pensamento. Então essas ideias começaram a crescer aí, né, na época da Conjuração Baiana, ali na região, em outras regiões também, como nós vimos referente à Conjuração Mineira, mas aí na Conjuração Baiana, além dessas questões econômicas referente à capital, tá, gente? Então ele diz o seguinte, né, justamente para que você explique de que maneira que esse contexto estimulou para o surgimento da conjuração. Então eu peço que vocês façam aí, verifiquem se a resposta de vocês fala sobre essa questão econômica, essa transferência de capital e como isso impactou a questão econômica, e também sobre as ideias iluministas que estavam chegando lá da Europa. Destacando aqui como que essas ideias chegavam, né, dos colonos que iam para a Europa estudar, visto que não existiam universidades aqui ainda, e que eles chegavam aqui com essas ideias iluministas. E aí, né, isso se instalava aqui, e essas ideias começaram a crescer aqui, tomar força, principalmente a partir das revoltas, tá, gente? Tanto essa quanto as outras de caráter iluminista. Então, verifiquem se as respostas de vocês têm todas essas características. Beleza, gente? E aqui já vamos partir aí para o exercício, né, de número 8, lá da página 8 do livro de atividades de vocês, tá? E aí diz o seguinte: analise este texto sobre a situação da cidade de Salvador no final do século XVIII. E aí tem o texto do historiador chamado Boris Fausto. O texto diz o seguinte, né? A escassez de gêneros alimentícios e a carestia deram origem a vários montins na cidade, entre 1789 e 1797, e 1798. No sábado de Aleluia de 1797, por exemplo, os escravos que transportavam grandes quantidades de carne destinadas ao general comandante de Salvador foram atacados pela multidão faminta e o seu fardo dividido entre os atacantes e as negras que vendiam quitutes na rua. Bom, então aqui nós temos algo sintomático, né? Um sintoma da sociedade nesse período, tá? Então ali fala sobre um ataque que alguns negros que estavam carregando a carne para um oficial aí dessa região sofreram, né? E eles carregavam justamente alimento. Então aqui isso está ligado com o que nós falamos anteriormente, né? De como as questões econômicas nessa região estavam muito frágeis. E isso impacta nas questões sociais. E o que eu quero dizer quando eu digo isso? Isso impacta diretamente e principalmente as classes mais baixas da sociedade, como em toda a sociedade, mas as classes mais baixas que passam por vezes
a necessidades, né, a passar fome, que como nesse caso. E aí, né, essas formas de atacar aí essa comida que era destinada ao oficial é também uma das maneiras de protesto, tá? Mas enfim, não vou me delongar muito nessa questão, mas pensem sobre esse parâmetro, né? Sobre essa perspectiva. Então é justamente sobre isso que esse texto do historiador Boris Fausto nos fala, tá, gente? Sobre essas questões econômicas aí, principalmente sociais, na região de Salvador. E aí o restante da questão diz o seguinte: com base no texto, faça o que pede a seguir. A A diz: quais fatos históricos ajudam a explicar a situação econômica de Salvador nas vésperas da Conjuração Baiana? Beleza, gente? Bom, então vamos lá. Vamos pensar aqui, tem algumas questões que ele fala, né? Fatos históricos para que você explique a situação econômica de Salvador nas vésperas aí da Conjuração. Tá, vamos lá. Vamos pontuar algumas coisas. Aqui, gente, também cabe que vocês coloquem ali justamente essa transferência de capital, porque isso é uma das principais questões econômicas que impactam essa região, tá, gente? E aí, tem uma questão muito importante referente a isso, porque pensem que a economia aqui do Brasil nessa época, ela é basicamente amparada na questão do ouro em Minas Gerais, mas aqui em Salvador na produção de cana-de-açúcar, tá? E aí é justamente isso também que tem que estar presente nessa resposta de vocês. Por conta do investimento da metrópole na produção de cana-de-açúcar, essa região passou a produzir menos alimentos. E isso impacta justamente nessas questões sociais de como esse alimento chegava para a população, visto que a metrópole estava deixando de lado a produção de alimentos e preferindo a produção de cana porque dava mais dinheiro para eles, porque gerava mais renda para eles, mais lucro, o valor era mais alto. Então isso também impactava a região, a questão da capital e a questão da produção de cana, tá, gente? Vamos para B. E a B diz o seguinte: cite 2 objetivos dos conjurados baianos. Bom, lembre-se que nós falamos sobre as diferenças dos conjurados mineiros para os conjurados baianos, que os mineiros não queriam a extinção do rei, já os baianos gostariam da instalação de uma república. Então a república já é uma das características aí da luta dos conjurados baianos, tá? Diferente dos conjurados mineiros. Os conjurados mineiros não negavam a legitimidade do rei, mas eles queriam ter voz, ter participação dentro das decisões. Já os baianos não, eles queriam que uma república fosse instalada, tá, gente? Além disso, lembram da segunda característica diferente que a gente tinha comentado sobre uma conjuração e a outra? Lembram-se? Bom, aqui é algo bem interessante, né, pelo fato do iluminismo ele pregar a autonomia do sujeito, o pensamento racional, enfim, e essa autonomia ela acaba sendo aplicada de maneiras diferentes, né, tanto a autonomia política quanto a autonomia do sujeito pensar, o sujeito em si individualmente, o sujeito coletivamente enquanto grupo. E aí, isso dentro da Conjuração Mineira não abrange os escravizados. Então, eles não lutam para a abolição da escravidão. Essa não é uma das pautas da Conjuração Mineira. Já na Conjuração Baiana, essa é uma das pautas. Até mesmo porque dos participantes, grande parte eram negros, né? Tanto negros libertos quanto negros escravizados. Então, isso fez com que uma das pautas aí e lutas da Conjuração Baiana fosse justamente a libertação desses escravos. Mas não só a libertação, tá, gente? Também o fim da desigualdade que existia racial. Herança da escravidão, de todo o processo de escravidão. Até hoje, nós temos marcas na sociedade brasileira referentes à escravidão. Então, os dados aí mesmo do IBGE que demonstram que grande parte da população mais pobre do país é negra. Isso tudo, né, é feito da escravidão, tá, gente? Então, a luta dos conjurados baianos é também baseada aí nessas concepções de igualdade racial, tá? Além disso, o que é importante destacar é que os conjurados baianos, eles se inspiram lá na Revolução Francesa que aconteceu, mas também na Revolução Haitiana. E o que é interessante é que a Revolução Haitiana, que cedeu aí a independência para o Haiti, ela aconteceu antes da Revolução Francesa, tá? Então isso é algo bem interessante da gente pensar, que é algo que aconteceu aqui próximo, né? Muito mais próximo do que as revoluções lá na Europa, e que inspiraram diretamente as revoltas de caráter iluminista aqui no Brasil. Tá bom, gente? Bom, então essas concepções têm que estar aí nas respostas de vocês. Finalizamos aqui, fechamos o capítulo 1 do volume 2 do material de vocês.
referente às 10 iluministas na América. Se ficaram com alguma dúvida, revisitem os esquemas do livro de atividades, revisitem o conteúdo do livro, revisitem as aulas, as lives e bons estudos, até a próxima!